vocês, Sheila. Boa tarde, É que foi tudo tão inusitado que já entrei em outro assunto. Você já tinha entrado, Silvia? Você Não, Silvia não. Eu tava pedindo há um tempão. E não tinha autorização. Porque tava essa confusão. Aí o que eu fiz? Fechei a sala, falei, muito simples, é só abrir uma sala nova. Pronto. Eu cheguei três, assim, cheguei na hora mesmo. E aí fiquei pedindo autorização. Pois é. Gente, então vamos lá? Olha, então boa tarde a todos, todas e todos. Vamos iniciar a defesa pública da dissertação de mestrado da querida Sheila Freire Chaves, intitulada Inclusão no Público da Educação Especial, uma análise dos projetos de extensão desenvolvidos pelas universidades públicas do Rio de Janeiro. Dissertação essa que foi desenvolvida no âmbito do programa de pós-graduação em Educação Agrícola, sob a minha orientação. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos e todas, mas reiterando meus agradecimentos às minhas queridíssimas Maria Alice e Silvia. A Maria Alice é a professora Maria Alice da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ambas já estiveram na qualificação da Sheila. A doutora Silvia Maria Melo Gonçalves, nossa queridíssima Silvia, sempre generosa, companheira, que faz parte também da história dessa construção, porque também esteve na qualificação. Então, Sheila, você tem aí, a partir de agora, uns 20 minutinhos para a sua apresentação. A banca leu a sua dissertação, ou seja, conhecemos o seu... Na verdade, conhecemos o seu texto há muito tempo, as meninas desde a qualificação, né? E aí você pode apresentar, de maneira que Rosângela, Luciana e Guaraciara, que estão aqui acompanhando essa defesa, também possam, né, compreender o que se desenvolveu como pesquisa nesse tempo que a gente considerou. E depois nós iniciamos a arguição, como de costume, pela avaliadora externa, né? No caso a professora Maria Alice, e depois seguida da professora Silvia Gonçalves, tá bom? Vá lá, brilhe como de costume e a palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos. O tema da pesquisa, como o professor falou, é a inclusão do público da educação especial, uma análise dos projetos de extensão desenvolvidos pelas universidades públicas do Rio de Janeiro, com a orientação do professor Alan Damasceno. Eu sou Sheila, graduada em matemática aqui pela UFRJ, onde eu fiz o curso de licenciatura e bacharelado. Sou especialista em novas tecnologias no ensino de matemática, atualmente mestranda do programa de pós-graduação em ciências agrícolas e servidora técnica administrativa aqui da Rural. Bem, a extensão universitária ela tem passado por mudanças significativas ao longo dos anos. Durante um bom tempo, desempenhou uma função assistencialista e difusionista do conhecimento da classe dominante. Nesse processo de mudança, os fóruns de extensão, o FOPROEX, tiveram um papel importante. Esses espaços para debates e de colaboração entre as instituições foi importante para consolidar a extensão desenvolvida atualmente. A extensão da extensão integrada com o ensino e com a pesquisa, ela contribui para que a universidade forme profissionais emancipados e que podem auxiliar no desenvolvimento da sociedade. Essa integração ensino, pesquisa e extensão, ela fortalece a missão da universidade, pois quando se une a produção de conhecimento, que é a pesquisa, a transmissão de conhecimento, que é o ensino, e a aplicação desse conhecimento na comunidade, que é a extensão, ela leva a universidade para além dos muros. A extensão universitária, ela é uma atividade indispensável para que as universidades cumpram plenamente a sua missão formadora, conectando esse saber acadêmico às necessidades sociais e culturais e possibilitando uma educação integral. A extensão universitária contribui para o processo de formação dos estudantes. A participação em projetos de extensão durante a formação, ela contribui para uma formação integral, pois os estudantes têm a oportunidade de vivenciar experiências de aprendizagem
que vão além dos conteúdos teóricos e proporcionam uma vivência com diferentes valores, crenças e exposições a diversas realidades sociais. A extensão universitária também possui uma função social, e a falta desse comprometimento com questões sociais graves cria uma distância entre a universidade e a sociedade, que tem a universidade como local de formação e construção da cidadania. A extensão universitária é esse diálogo e comunicação que articula o conhecimento produzido dentro da universidade e que está vinculado ao ensino e à pesquisa com a sociedade. E através dessa troca de conhecimento, ela possibilita a transformação social. E pensando no campo da inclusão na educação, a extensão universitária ela pode se tornar um importante meio de formação, tanto para os participantes da universidade, quanto para os membros da comunidade envolvida. A Política Nacional de Educação, na perspectiva da educação inclusiva, ela trouxe novos desafios para a universidade e é necessário também refletir sobre a construção de uma educação democrática, e essa transição para formas de trabalho mais inclusivas exige mudanças em todo o sistema educativo e também nas comunidades em torno. Então, considerando a universidade como um espaço promotor de conhecimento que tem mudado para atender as demandas referentes à inclusão e levando em conta que a universidade deve manter relação com a sociedade ao seu redor, é importante também discutir como as instituições de ensino superior têm trabalhado a questão da inclusão e educação com a sociedade. E aí a nossa formulação situação-problema é a inclusão no ensino superior. Que concepções de inclusão do público da educação especial estão afirmadas pelas universidades públicas do Rio de Janeiro? E aí as universidades são o UERJ, o Unirio, o UF, o UFRJ e o UFRJ em seus projetos de extensão. E um ponto que é importante esclarecer é que, para o senso comum, a inclusão é muitas vezes associada apenas à deficiência, mas a inclusão em educação ela se refere a qualquer aluno. Aqui na pesquisa, o nosso foco é o público da educação especial. Os objetivos: identificar as universidades públicas do Rio de Janeiro que desenvolvem projetos de extensão com a temática de inclusão de pessoas com deficiência e transtorno do espectro do autismo, caracterizar esses projetos de extensão desenvolvidos pelas universidades do Rio de Janeiro no período 2016-2023, sobre a temática da inclusão de pessoas com deficiência e transtorno do espectro do autismo, analisar as ações desenvolvidas nos projetos de extensão sobre a temática da inclusão de pessoas com deficiência e transtorno do espectro do autismo e os possíveis desdobramentos e resultados. A partir desses objetivos, foram formuladas algumas questões de estudos, que são quais universidades públicas do Rio de Janeiro desenvolvem ações de extensão na área de inclusão de pessoas com deficiência e transtorno do espectro do autismo, quais projetos de extensão na área de inclusão de pessoas com deficiência e transtorno do espectro do autismo foram desenvolvidos no período de 2016 a 2023, onde esses projetos de extensão foram desenvolvidos, como essa temática foi abordada nesses projetos de extensão, quais os tipos de deficiência foram abordados nesses projetos de extensão, quais as características dos locais onde os projetos foram desenvolvidos, quais os impactos dos projetos de extensão desenvolvidos pelas universidades públicas do Rio de Janeiro para a comunidade, quais os impactos dos projetos de extensão desenvolvidos pelas universidades públicas do Rio de Janeiro realizados durante o período pandêmico e quais as diferenças entre os projetos realizados durante a pandemia e os projetos realizados fora do período pandêmico. Bom, o trabalho foi dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo ele fala da extensão universitária no Brasil. O capítulo 2 é os projetos de extensão nas universidades públicas do Rio de Janeiro, experiências inclusivas, onde é listado todos os projetos analisados de cada universidade. O capítulo 3 traz os procedimentos metodológicos da pesquisa.
e, na sequência, as considerações finais. Essa dissertação trata-se de um estudo qualitativo, estruturado e desenvolvido a partir dos pressupostos metodológicos da pesquisa exploratória, que visa o aprofundamento de conceitos não contemplados de modo satisfatório anteriormente. O alvo da pesquisa são as universidades do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UNIRIO, Universidade Federal Fluminense, a UF, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ. Os sujeitos da pesquisa são os coordenadores desses projetos de extensão identificados e foram realizados pelas universidades públicas do Rio de Janeiro, o UERJ, o UF, o UFRJ e o UFRJ, que são, na verdade, docentes e técnicos administrativos lotados nessas instituições. Os procedimentos e instrumentos de coleta de dados. Os procedimentos utilizados foram a análise do plano de desenvolvimento institucional das universidades, a UERJ, o UF, o UNIRIO, o UFRJ e o UFRJ, onde foram analisadas as políticas de extensão e as políticas inclusivas desenvolvidas. Também foi analisada a Política Nacional de Extensão Universitária. A partir de informações contidas nos sites das instituições, foi feito um mapeamento desses projetos de extensão desenvolvidos. E o instrumento usado na pesquisa foi um questionário semi-estruturado no formato Google Forms. Os projetos de extensão selecionados, eles foram selecionados, considerando esses parâmetros: ano, 2016-2023, área temática, educação e natureza projeto. A escolha do período 2016-2023, ela considerou a publicação da Lei Brasileira de Inclusão, que foi publicada em 2015, e que é destinada a promover e assegurar, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. O total de projetos. No total foram 113 projetos analisados, foram 32 projetos da UERJ, 5 projetos da UNIRIO, 16 projetos da UFRJ, 51 projetos da UF e 9 projetos da UFRJ. Esses projetos, eles abordaram deficiências como a deficiência visual, surdez, problemas motores, transtorno do espectro autista e altas habilidades e superdotação. Esses projetos foram realizados em diversas áreas e esses que a gente analisou, eles são da área de pedagogia, geografia, letras, química, matemática, biologia, física, histologia, belas artes e língua portuguesa. Os principais objetivos dos projetos, eles são intercâmbio, universidade-comunidade, capacitação de discentes, capacitar servidores públicos, interação, capacitar docentes da rede básica, melhorar a qualidade de vida, proporcionar vivências, incentivar novas formas de inclusão, desenvolvimento de ambiente acessível, integração, democratização do conhecimento, capacitação de docentes, produção de material didático, inclusão efetiva dos discentes. A produção de material didático, a capacitação de professores e a inclusão efetiva de discentes foram os objetivos mais citados e eles têm uma ligação entre si. Para que a inclusão seja efetiva, não basta apenas inseri-las nas instituições. É necessário garantir uma participação real nesse processo de aprendizagem, e a formação dos professores e a produção de material didático são considerados importantes para a permanência desses estudantes nas universidades. E aí os resultados, alguns projetos eles foram realizados em parcerias com o Instituto Nacional
de Educação de Surdos, com o Instituto Benjamin Constant e com alguns centros de referência do autismo. Sobre a inclusão educacional social, o tema foi debatido em alguns projetos através de reuniões, encontros dialógicos, leitura e discussão de textos, vivências, rodas de conversas. Também foram abordados cenários e problemas, desafios relacionados aos diferentes tipos de deficiência, transtornos, e alguns projetos foram realizados durante a pandemia, mas as atividades foram adaptadas com o uso de tecnologias e redes sociais. Para alguns projetos foi difícil devido ao acesso à internet e à falta de concentração dos alunos, mas os coordenadores tinham o objetivo de tirar esses participantes do isolamento total, então eles decidiram por manter as atividades dessa forma. Os principais resultados apresentados: procura por material didático nos repositórios, material produzido em uso no IBC, que é o Instituto Benjamin Constant, estudantes com diferentes deficiências concluíram seus cursos de graduação, a formação continuada de professores e familiares que atuam ou cuidam de pessoas com autismo e outras deficiências. Está com errinho ali, faltou um S. Criação de conteúdos anticapacitista, inclusão e protagonismo, aprendizagem dos participantes, publicação do livro Minhas Mãos São Minha Liberdade, sentimentos de amizade e pertencimento foram construídos, e esse objetivo ele não era previsto inicialmente, mas foi um dos resultados apresentados nesse projeto. Os resultados mostram que os projetos vão além do desenvolvimento de materiais pedagógicos e da formação dos professores. Eles também promoveram a formação e o desenvolvimento de participantes com necessidades especiais e de suas famílias, além de fomentar vínculos de amizade e pertencimento. Essa abordagem indica um compromisso significativo com a inclusão no âmbito da educação especial, sugerindo a possibilidade de novos projetos que continuem a avançar nesse sentido. É um sinal positivo de que as iniciativas estão gerando impacto real na vida dos envolvidos. E aí, as nossas considerações finais: a inclusão de alunos públicos da educação especial ela exige vários desafios. A qualidade da educação, a formação dos educadores e o investimento em infraestrutura e recursos são aspectos cruciais. A organização dos espaços físicos e pedagógicos é essencial para atender às necessidades de todos os alunos. Isso pode incluir adaptações curriculares, recursos didáticos diversificados e ambientes que promovam a interação e a colaboração. O trabalho em parceria entre escolas, famílias e comunidade ele também é fundamental. A troca de conhecimentos e experiências enriquece esse processo educativo e fortalece o compromisso coletivo com a inclusão. E a extensão universitária ela pode contribuir, seja para a produção de material, para a formação continuada ou para difundir a informação sobre a inclusão do público da educação especial. Com essas considerações, esperamos que a extensão universitária ela seja cada vez mais explorada, para que cada vez mais as portas da universidade se abram para a comunidade e para que a produção relacionada ao ensino e à pesquisa ultrapassem os muros para chegar à comunidade. E é isso. Maravilha, Sheila. Se quiser parar de compartilhar. Tinha lá várias telas de referências, mas as referências que você colocou são as mesmas da dissertação. Então. Perfeito. Agora então vamos passar, Sheila, para a arguição da banca, né? Vamos iniciar com a tradição nos convida pela professora Maria Alice, que é a convidada externa ao programa, já que a professora Silvia é professora do programa e é professora da Rural, né? Nós iniciamos a arguição, o diálogo, né, com a professora Maria Alice, agradecendo novamente essa generosidade de estar na sua banca de qualificação e agora retornar, porque ela fez contribuições que foram muito importantes para o texto se aprimorar, tá bom? Muito obrigado, Maria Alice. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui, um prazer de ver a Sheila com a carinha mais calma. Hoje ela está dizendo que está nervosa, mas na qualificação ela estava mais. Não sei, Silvia também deve lembrar, ela chegou aqui querendo falar sobre o mundo, né, dentro do ensino superior, e nós ali fomos de alguma forma indicando para ela
Mas eu acho que você espremeu muito. Espremeu muito. Mas trabalho ótimo, um tema importantíssimo, né? Que a gente tem pouquíssimos estudos, pouquíssimas publicações a respeito. E a gente fica assim, como nós estamos dentro de uma universidade, né, a gente fica vendo como também essas informações que são dadas pelas universidades, que são disponibilizadas ali para a gente, a dificuldade da gente ter um acesso ao resultado dos projetos, né? Porque você tem o nome do projeto, você tem o professor, às vezes, daquele projeto, mas você não tem quantitativo, os resultados dados por eles, né? E depois você vem para umas respostas que são assim, né? Lógico, é um questionário e tudo mais, mas, gente, a resposta, às vezes, o que ele quer dizer com isso aqui? Né? A gente fica, como é que a gente vai buscar subsídios para a gente discutir isso? Agora, que assombra o quantitativo de projetos feitos, assombra. Eu só fico pensando numa classificação, tendo como exemplo a minha universidade, a Unirio, por exemplo. São 5 projetos e o nosso projeto de atendimento do nosso aluno dentro da universidade, ele não aparece aí. Por quê? Porque ele não é considerado um projeto de extensão, ele é considerado um projeto de ensino. Né? Então, a professora que fala, que trabalhou com a gente no Observatório de Educação Especial, quando ela dá a resposta, eu sei que é ela que foi dar o web, ela criou por conta própria, é um projeto próprio, né, dentro de um projeto de extensão que partiu dela, que ela não é nem da área de educação, ela estuda deficiência visual, tecnologias assistivas, tudo que e ela criou por conta dela aquilo. Né? Então tem lá, mas o projeto de atendimento dos alunos não fez parte dessa, não entrou aí, porque é projeto de ensino. Aí eu fico pensando, quantas universidades têm esse projeto de ensino dentro da universidade para atender, para ter essa criação de material? Aí eu fico pensando, desses projetos, né, qual a gente pode... Eu, pelo menos, é uma dúvida, Sheila. Eu quero que você saiba que essa é a dúvida. Qual a gente pode dizer que foi voltado para o público da educação do ensino superior? Né? Porque tem projetos que são colocados em extensão, mas eles são voltados para a produção de material, ensino médio, ensino fundamental, 1 e 2... Né? Eu não consegui identificar, tá? Aqueles que são para o ensino superior, que é o nosso foco aqui. Tá? Mas agora, é muito importante a gente ter esses dados que você trouxe, para a gente poder ter também essas perguntas. Você tem uma escrita gostosa de ler, você foi atrás de fundamentar muito bem essa história, você construiu muito bem essa história da extensão, a chegada da extensão, a briga que foi, você vê, desde 75. Na minha universidade ainda não conseguiram, nossa, né, agora, né, Alana? Ainda não conseguiram colocar uma coisa dentro da outra. Você vê quanto tempo tem. E a dificuldade de nós termos esses dados está justamente no que deveria ficar aberto, publicado pela universidade. É uma universidade federal, né? Esses dados têm que estar abertos. Mas, assim, impecável. Uma coisa ou outra que eu achei, a questão de referências, que às vezes você coloca lá e às vezes não, troca o ano. Mas isso aí depois eu te passo, você conserta, tá? E... essa, quando a gente fala, né, dessa formação, você vê, aparece formação docente em todas elas. Formação docente, formação docente, formação docente. E eu fico pensando, né, como esses projetos perdem, né, de não mostrar essa prática dessa formação num relatório que poderia ser disponibilizado. Né? Perdemos nós, né, que estudamos sobre isso e que a gente podia, de alguma forma, multiplicar essas aprendizagens. Nós estávamos falando aqui antes que isso deveria ser assistido, sim, ser lido, não é só assistir, ler também um trabalho. Você resumiu, fez uma apresentação
né? Mas a gente tem que ler o trabalho para ver o que você fez aqui, o que você escreveu, o que você construiu aqui, que fazem com que a gente pergunte, né? O que nós podemos mudar, devemos mudar dentro de uma universidade para que a gente possa aprender realmente com aquilo que é feito, proposto pela universidade. Porque acaba ficando dentro de um nicho também. Né? Só nós falamos sobre educação especial dentro da universidade, das universidades federais, porque é a nossa área. Você chega dentro da vivência de uma universidade federal, você não vê isso no dia a dia. Né? Vai ver quem está responsável pelo NAE, pelo atendimento, que todos os problemas são mandados para lá, não importa qual seja o problema do aluno. Se ele é público da educação especial, tudo vai parar lá. Mas e o pedagógico? Essa gaveta, eu chamo de gavetinha de disciplinas, né? Colocam as disciplinas nas gavetas e não se troca as apostilas, né? Como a gente estudava antigamente com apostila, não há uma troca de apostila para a gente aprender o do outro também. Né? Então, assim, você foi muito detalhista, foi lá, fez os gráficos. Eu, não sei se é um erro meu, uma incompetência matemática, dentro dessa planilha que você fez de cada um dos gráficozinhos, né? Para mim, eu olho para elas, eu vejo elas todas iguais. É isso mesmo, eu não estou sabendo ler. Teu microfone está fechado, Sheila, tem que abrir. Não, professora, ela tem variações, assim, de números de projetos por ano. Será que eu coloquei errado? Eu vou dar uma conferida. Depois, para mim, elas estão todas iguais. Pode ter sido um erro. Eu acho que foi, às vezes, na hora de salvar, você montou uma, ou será que veio só a que veio para mim, porque você vai ter que ser entregue. A única coisa, assim, com mais destaque, né? Tá. Outra coisa, quando você fala aqui dos PDIs, né, as pessoas nem sabem o que é isso. Eu sempre tenho cuidado de falar, quando eu vou em banca, que esse trabalho vai ficar lá na biblioteca, que às vezes não necessariamente uma pessoa da educação, né, vai pegar para ler. Às vezes despertou um pai, às vezes a gente desperta um pai, vai lá ler, ver o que está sendo feito, né? Alguém de fora que queira entender. Então é importante botar os sites de acesso, né? Leis também, algumas leis, alguns pareceres também não estão na referência. Isso é importante, porque a gente da área, a gente vai lá, fuça e acha. Mas para quem não é da área, eu hoje tenho alunos da minha turma de educação especial, agora eu já não tenho mais turma, né, mas tinha, de direito, assistência social, enfermagem, né? Matemática, licenciatura sempre tem, mas esses outros cursos que não têm uma licenciatura, né? E eles vêm querendo saber porque só se fala nisso, né? Então o pessoal de direito é uma coisa assim, a procura tá grande. Então isso, e o que mais? Acho que só, gostei muito, fiquei triste de não ver aqui os projetos que são desenvolvidos pela área de educação especial, não por culpa sua, porque a universidade coloca em outro lugar. Entende? O trabalho que nos dá, nós fazemos contato com o IBC, com o INES, a gente vai atrás, né? Aparece aqui os de matemática da licenciatura, que eles são pioneiros dentro de educação especial dentro da universidade. Né? A parte de saúde também aparece. Então, assim, a proposta, né, o convite aqui, é que você pense num doutorado e traga agora sim esmiuçar, esses mesmos, né? Não sai do Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro precisa ter um foco, assim, porque tá demais, né? Então, do Rio, de você pegar e ver quantos alunos foram realmente atendidos, quantos entraram na universidade, saíram da universidade, quantos passaram por esses projetos de extensão. Todos foram atendidos, né? Entende? Dar continuidade a isso, você já tem, né? Você não pode, eu te dou 6 meses só para você parar, descansar, pensar na vida, depois você volta. Aí, e ir em busca disso, que são dados importantes, entende? E que nós não temos para rebater. Quando a gente diz a nossa universidade não é inclusiva, não é.
não tem um espaço inclusivo, não tem uma pedagogia na sua maioria inclusiva, né? Tem professor que acha até que nem precisava, isso aí pode ser uma optativa, né? As pessoas falam, verbalizam isso. Enquanto eu acho que nenhuma disciplina pode existir se não falar em inclusão. Inclusão e educação tem que estar em todas as disciplinas, não é só em educação especial. Então, assim, o ponto de partida foi dado, foi bem dado. Tudo que a gente pediu para você, você fez direitinho, cumpriu ali, tá entendendo? Arrumou a casa, tá? E a pergunta eu já tinha feito, que foi essa só da coisa. Eu não tenho pergunta para fazer, só tenho essa coisa para te instigar. Vai em frente, futuca, perturba, sabe? Vai fazer doutorado, é mais tempo, bota a prancheta embaixo do braço, vai lá na Proeste, olha só, quais são? Deixa eu ver os relatórios, eu estou fazendo uma pesquisa, já que não tem publicado, porque obrigam a gente a fazer relatório até da nossa alma no final do ano. Tudo tem que ser entregue para onde? O semestre acaba em fevereiro, tu tem que entregar tudo em dezembro. O troço ainda está andando e você tem que entregar. Então, eles têm esse material. Por que esconder? Né? Por que esconder? Porque tem que ter um motivo para ficar lá e ninguém ter acesso. Isso devia estar disponível para todo mundo. Parabéns, mestre. Com certeza. Olha, Maria Alice, devo salientar que você está absolutamente correta. Não sei porquê. Quando eu abri aqui o arquivo agora do texto da Sheila, os gráficos, eles estão iguais, Sheila. No texto da qualificação, eles não estavam assim. Agora eu abri aqui o arquivo que você me mandou, o original. Tá tudo igual. Aí eu pensei assim, eu não sou da matemática, mas eu estou cada vez pior nesse O que acontece? sentido. É que ela fez a tabela com todos os projetos, com os descritos. Quando gera o gráfico, o desenho do gráfico está igual em todas as universidades. Ficou tudo igual. Meu recorte e cola falhou nesse momento. Eu não sei. Mas tá tudo tão bonitinho. É que você fez as tabelas. Tá tudo arrumadinho. Você só fez o gráfico para fazer uma análise quantitativa, já que você é matemática, daquilo que você já tinha apresentado qualitativamente. Na tabela tá muito bem feito. Você fez isso na tabela direitinho. E o gráfico é uma síntese numérica ali, né, imagética, daquilo que você apresentou antes. Mas a Maria Alice tá coberta de razão. Os gráficos são todos iguais. Então, assim, passou. Eu olhei, você olhou e passou. Mas a Maria Alice, com esse olhar atento, pegou. Então... E que bom que a gente tem um olhar de fora. Pois né? Por isso que a gente tem banca. Porque a gente não vê. Não vê mais. Gente, olhar atento mesmo, porque eu odeio o gráfico, ó. Pra mim tava maravilha. Eu gosto de tabela. Eu odeio gráfico, odeio número. Então, eu olhei as tabelas, vi as tabelas. Estão bem feitas, né? Só o gráfico que realmente passou, tá vendo? Agradecer a Maria Alice esse olhar atento dela, viu? Você quer conversar você quer que a professora Silvia fale? Sheila, aí você fala ao final. O que você prefere? O que for melhor para a banca, para mim. Então, vamos passar para a Silvia, que aí a Silvia faz as considerações e dialoga com você, tá? E aí você, ao final, faz as suas considerações finais, tá bom? Silvia, querida. Agradecer, dar boa tarde, que eu entrei assim naquela história. E agradecer ao Alan, já fica até brincadeira, agradecer ao Alan participar da dissertação, né? A Graça, que a Sheila, que eu gosto muito, que a gente conhece muito a mãe dela. Então, é um prazer, né? Uma honra estar aqui na tua banca. E Maria Alice de novo, que o Alan só fala em Maria Alice. Está de novo aqui com a Maria Alice. Sheila, olha, eu gostei muito da sua dissertação. Você fez aquela, né, Maria Alice, aquilo que a gente tinha sugerido a ela, que ela queria fazer uma coisa que era para doutorado. Eu falei, não, calma, porque eu acho o seu trabalho, assim, eu acho que ele é inédito nessa pesquisa sobre extensão. E aí eu gostei muito do seu histórico. Você fala que até 1980 ela cresceu pouco. Aí você bota a data do ForProEx, que eu não sabia. Sabia que eu li, você já tinha posto da qualificação, em 1987. Eu já falei, isso foi repetir. Eu entrei na Rural em 1994. E aí, em 95, às vezes eu pergunto, mas o que é extensão? E o pró-reitor da época, ele falou assim, olha, a gente sempre falou brincando, extensão é tudo aquilo que não atrapalha a pesquisa.
E a extensão, o que é a extensão? Extensão, ninguém sabia o que é. Você dá uma... Você vai para uma palestra e sua extensão. A gente não sabia o que era extensão, né? E a extensão foi crescendo, crescendo, e agora tem a curricularização da extensão, e está todo mundo assim, como é que a gente faz isso? Por exemplo, em psicologia, extensão em psicologia, é uma coisa difícil. Tanto que você vê que naqueles cursos que você botou, não tem psicologia. A gente vai ensinar a aplicar teste, a gente vai aplicar... Não é isso, entendeu? Um atendimento psicológico que tem, né? O SPA, isso não é extensão, isso já é um estágio, tá entendendo? Então, na nossa área, assim, da psicologia, ficava muito difícil. Extensão quando você dá um curso. Aí isso que era extensão, mas extensão, assim, para o público, é muito difícil da psicologia. A gente tem muita dificuldade em pensar o que é extensão para botar nessa curricularização. Porque agora é obrigado, porque para a psicologia é uma coisa muito difícil de botar. Mas aí, Maria Alice, a psicologia agora está falando muito nas pessoas com deficiência, né, na inclusão. Isso já chegou na psicologia bem chegado, né, de disciplinas, e os professores estão atentos, e tem muito aluno com autismo, embora eu particularmente discuto muito com a Alain, acho que há um excesso de autismo aí. Aí vem aquela, qual é o nome daquela atriz? Letícia Sabatella. Letícia Sabatella. Letícia Sabatella, sucesso profissional, conhecida, casou, teve filho, agora ela viu que ela é autista? Então, a psicologia está discutindo muito esse excesso de diagnóstico, esse excesso de medicalização. Uma aluna, assim, super comunicativa, participativa, não sei o quê, chega para mim na sala e fala, eu sou autista. Tá, pode ser. Entendeu? Então, assim, a psicologia está discutindo muito em atender esses alunos com autismo e também saber o excesso que tem nesses alunos, nesse discurso, né? Numa depressão. Eu não vou fazer o trabalho porque eu tenho depressão. Minha filha, então não é bem assim a vida, né? Não sei. Tá complicado. Tá complicado. Depressão é uma coisa muito séria, mas a gente tem que se cuidar da volta por cima e a luta. E não pegar isso como uma desculpa de eu não vou poder entrar ao trabalho porque eu tive depressão, não sei o quê. Isso virou assim, tá demais isso. Não sei se isso chegou na Unirio. Chegou na Unirio? Mas inclusão é uma coisa também, assim como a extensão, é uma coisa também que ela foi assim jogada, né? Você tem a história lá, quando começou na Universidade de Salamanca, que ano foi isso? Não me lembro. Salamanca foi 1994. 94. E a Rural teve que, não, a gente tem que atender as pessoas com deficiência, e é uma coisa complicada, porque ela foi assim, foi jogada nela, ela está por dentro disso. E vai fazendo como dá, aí bota um elevador no prédio principal que não funciona, mas para chegar até ele tem várias escadas, porque é tudo antigo, e aluno surdo também, não tem essas pessoas, né, para ficar auxiliando, né. Aluno cego botaram agora, tardiamente, deve ter uns 3 anos, Alain, na Rural, aquele chão, né? Os banheiros. O pátio e as adaptações, Silvia, tem 2 anos, no máximo 3. 2 anos. A Unirio nem isso tem. A Unirio nem isso tem. Isso tem. Então, tem muito que caminhar nisso, mas, assim, tem que começar, né? E eu gostei muito desse seu histórico. Achei excelente, né? A extensão, né? Ela é importante, como você fala, até copiei o que você fala, né? Formação acadêmica, função social, a cidadania. Cidadania. Isso é uma questão que é consciência, né?
ser cidadão é você saber que essas pessoas com deficiência, elas têm que ser incluídas, elas têm que ter acesso, elas não podem ficar para trás pela deficiência dela. Então, achei fundamental, assim, acho que a sua dissertação, não vou falar que ela é boa, acho que ela é boa, mas acho que ela é necessária, você está entendendo? Você trouxe, assim, umas coisas que tem que incomodar. Então, acho que ela é necessária. Ela tinha que acontecer. E você fez essa dissertação pegando esses projetos de extensão. Claro que você foi para a universidade pública, particular não está nem aí para isso, né? E você tinha que ir nas públicas mesmo, que é lá que a coisa acontece. E, então, assim, necessária. Você mostrou isso. E você tem que continuar esse doutorado. Aí você fala de extensão e inclusão, né? Desses projetos, dessas extensões todas que aconteceram, que fala em inclusão, né? Aí você começa falando sobre inclusão. Eu gostei demais. Assim, muito importante que você tenha feito essa dissertação. E aí nós discutimos na dissertação, que eu não gosto do elaborado pela autora, mas vocês gostaram, né? Vocês gostam, Maria Alice e Alain? Que eu acho assim, se você não fez, você bate a fonte. Se você fez, é claro que foi elaborado por você. É porque a norma manda. A norma manda? Manda. Aí eu não vão pensar que você esqueceu de colocar. É como se não tivesse nada, entende? Aí ela tira a norma. Eu fui os meus orientandos de botar elaborado pelo autor. Mas é a norma, ela só seguiu a norma. Aquariano não segue muito norma, não. E aí eu não sigo e pronto. Aí uma coisa assim, você presta atenção, você bota assim, nos anos 60. Anos 60 é 2060. Então você bota 1960. Tudo que não for 2000, lê, você bota 1900. Senão você está falando de 2000. Por exemplo, a gente já pode falar dos anos 20. Os anos 20 é 2020. Então, os anos 1920, que estão sempre aí, né? Certo? E uma coisa assim é que você bota que o questionário semi-estruturado. Questionário ele é aberto ou fechado? Fala lá. Questionário semi-estruturado não existe. Ou é questionário aberto ou fechado. Passou também. A entrevista pode ser semi-estruturada. Não sei onde está isso, não. Estruturada se ela foi pelo Google. Não, mesmo assim, você tem razão. Ou é questionário misto, aberto ou fechado. Essa história de semi-estruturada é de entrevista. Não tem nada a ver com questionário. Você tem razão. Então, você deve ter feito o questionário o quê? Misto? Tinha para assinalar e para escrever? Então exatamente. Misto. Então, não é semi-estruturado, é misto. E aí, Sheila, você tem que fazer a revisão da língua, que sempre precisa, frases, vírgulas. Isso sempre acontece em toda dissertação, isso é normal, isso faz parte de todo o processo. Mas, assim, eu não tenho o que... Só que você continua o doutorado, aí você expanda, aí você faz aquilo tudo que você queria fazer, tá entendendo? E aí no doutorado você faz assim, você pesquisou muitos autores. Aí você, no doutorado, você junta, dialoga com o que eles disseram, tá entendendo? Aí você bota um, bota outro, mostra que você fez bastante pesquisa. Aí, doutorado, você dialoga entre eles, junta, faz um link entre eles. Mas isso é para doutorado, isso não é para mestrado também. Tá ótima a sua dissertação, acho que é uma dissertação muito boa, importante, inédita, né? Acho que é, né? E é relevante você trazer a extensão e você trazer a inclusão, que foram coisas que foram assim jogadas. Virem-se, vocês têm que fazer isso. E elas têm que ser, né, privilegiadas. E a inclusão até está entrando, Manela, mas você vê dificuldade no NAI, né? Muito. Então, é uma coisa assim que é muito atual e é muito necessária. Eu só te dou parabéns e ao seu orientador pelo seu trabalho. Querida Silvia. Sheila, agora é a hora de você dialogar com as considerações aí que a professora Maria Alice... Posso só falar uma coisa? Não tem pergunta. Que eu botei aqui,
eu não consegui achar a página, mas você coloca Paulo Freire, 1921. 1921 é a data de nascimento dele, não pode ser publicação. Só dá uma olhada depois. Tá, não, é porque tinha uma outra autora que tinha o sobrenome Freire também. Mas aí não está, então, nas referências. Aí tá, eu vou dar uma conferida. Isso tem que fazer. Esse trabalho de revisão, Sheila, tem que ser minucioso. A minha sugestão, como eu faço com todos os orientandos e orientandas, é que alguém faça isso, que não você. Porque a gente vicia no texto, a gente já não vê mais erro no texto. Então, essa revisão de conferir se todas as citações, né, sejam diretas ou indiretas, constam nas referências, a questão da língua, etc. Isso não há nenhum problema que você terceirize. Peça alguém para fazer essa conferência. Porque você está viciada no texto e o Alan também está. Não lê, a gente lê e não vê mais erro, entendeu? Você começa a ler, já sabe o final da frase, aí você... Pois é. Passa batido. Mas a questão do conteúdo é aquilo que você que fez, é autor, eu só fui orientador e você tem condições de fazer os ajustes. Agora é hora de você dialogar com as considerações que Maria Alice e Silvia fizeram. Não tem pergunta. Não, mas é só dialogar, apresentar, né? Diga, Sheila. A professora Maria Alice falou de uma questão sobre o ensino superior e eu acho que quando eu pensei em colocar no título ensino superior, foi mais por conta da questão da extensão universitária ser do ensino superior, mas não necessariamente que as atividades desenvolvidas fossem relacionadas somente ao ensino superior, até porque como vai para fora, né, da universidade, pode ser em escola, aí eu acho que é por isso. E sobre os relatórios, eu senti tanta falta porque eu queria saber o que tinha, o que aconteceu, e aí eu não tive acesso a nenhum. E no caso aqui da instituição que eu trabalho, alguns projetos eu também só tive acesso porque eu sou funcionária e eu conseguia ir lá fuçar no sistema para localizar os projetos, porque na página também não tinha. E assim, eu olhava na página e falei, não é possível que só tenha isso. Então, como eu tinha acesso ao sistema, eu entrava e ficava lá horas pesquisando, mudando, bota a palavra-chave, muda a palavra-chave. E aí eu fui conseguindo listar esses. Mas assim, os relatórios eu não consegui, eu realmente queria saber quem participou, o que aconteceu, os resultados mesmo, né? Algumas coisas eu soube a partir desse questionário, que também foi um número muito pequeno, em vista da quantidade de projetos que eu consegui selecionar, mas eu queria saber as notícias. Você vai ter que ir nas universidades pessoalmente. Sim. Conversar com as pessoas. Mas mesmo assim... O que a professora Silvia falou da outra vez, ela falou que realmente a gente teria dificuldade com essa questão de enviar questionário, porque as respostas são difíceis. Então, eu acho que é realmente isso. Em vez de questionário, teria que ser uma entrevista, até porque vão surgindo respostas que a gente pode articular mais, questionar mais. Não dá para ser um questionário, tem que ser uma entrevista. Eu acho que a gente vai ter um resultado maior e melhor, assim. Mas não é fácil você entrevistar responsáveis de 138 projetos. Eu sei. Isso não é execuível. Mas já estou pensando grande demais. Não tem como você entrevistar 138 pessoas que são responsáveis por projetos nessa, né, é um estudo macro, entendeu? Que envolve muitos professores de várias universidades, então não é uma coisa fácil. O acesso a essas informações não é uma coisa tão trivial, mas eu acho que tem uma questão de transparência. Pelo menos a sua pesquisa mostrou que essa transparência de, pelo menos, como Maria Alice apontou, a gente faz tantos relatórios, eu e Maria Alice, então, faz tantos relatórios, e cadê os relatórios no site da universidade, lá na Pró-Reitoria de Extensão, dando acesso à comunidade daquilo que a universidade tem feito no âmbito da extensão, ou seja, cadê os relatórios?
né? Você sabe os desafios que você enfrentou para coletar esses dados, né? Você não conseguiu tratá-los com mais profundidade exatamente pela ausência de respostas das pró-reitorias, né? Você mandou e-mails várias vezes, entrou em contato várias vezes e as pró-reitorias terminantemente ignoraram, né? E esse formulário que você fez no Google Forms, você quase que implorou para alguns professores preencherem, né? Então, assim, como diz uma amiga pesquisadora, né, que foi presidente da UFOP, a Lucília, ela diz o seguinte: fazer pesquisa é a arte de fazer o possível hoje no Brasil. Porque não adianta você não ter acesso ao dado, como é que você vai analisar o dado se você não tem acesso ao dado? Então, isso é um desafio para quem está fazendo pesquisa. Agora, é bacana que a sua pesquisa ela tem um ineditismo, sim. A gente não encontrou pesquisas que vinculassem essa dimensão da extensão com a inclusão da pessoa com deficiência. E, na verdade, você também encontrou isso, tem que retificar no seu texto. Eu só me dei conta disso agora. Você fala o tempo inteiro de TEA e pessoa com deficiência, mas você teve um achado lá de altas habilidades. Então, e alta habilidade não é nem TEA, nem deficiência, tá? Então, você sinaliza isso naquela sua imagem que você tem. Também o público, né? Estudantes assim, nananana, e altas habilidades. Então, você tem que incluir altas habilidades na discussão, porque você só falou de autismo e de deficiência. A alta habilidade não tem nada a ver com autismo e com deficiência, no primeiro momento, né? A não ser que a pessoa tenha dupla excepcionalidade. Mas fora isso, não é a questão, tá? Então isso aparece na sua pesquisa num gráfico, mas isso não é explorado. Então isso é uma coisa para a gente fazer a correção. Agora, em certa medida, a sua pesquisa abre portas, né? Por quê? Porque acho que, como disse Silvia, sinaliza um cenário de investigação muito potente. A gente não tem pesquisas que vinculem inclusão com extensão. E é importante que, se a gente quer mudar a cultura de uma sociedade, e até a própria cultura institucional das universidades, tornando-a mais inclusiva, a extensão tem um papel fundamental, né? O que a gente faz com a comunidade que pode não só significar para a comunidade o que é inclusão em educação, ou inclusão nas suas múltiplas possibilidades, que a gente também pode fazer dentro da universidade, né? Ou, se já faz, como podemos intensificar ações para mudar a cultura excludente das escolas, das universidades e, quiçá, de outros espaços da sociedade, como disse a Silvia. Então, assim, acho que a sua pesquisa ela tem uma potência muito grande nesse sentido, né, de abrir portas, de pavimentar terrenos para outras pesquisas, até para uma sua, quiçá, se você desejar, num doutoramento. Mas, de todo modo, eu não sei se as meninas estão satisfeitas. Vocês se sentem satisfeitas? Tudo bem, Silvia? Sheila, você tem alguma consideração que você queira fazer antes da banca se reunir secretamente para deliberar sobre a sua aprovação? Eu só queria agradecer muito a professora Maria Alice, a professora Silvia, todas as contribuições. Eu acho que o olhar externo, né, aquele olhar de fora que consegue perceber as coisas que a gente já não consegue perceber mais dentro do texto, dentro da pesquisa. Muito obrigada por tudo, por todas as considerações, foram muito importantes. Querida, então, eu já estou criando aqui o grupo do WhatsApp, já acabei de criar, e a gente vai se reunir lá pelo WhatsApp, tá, meninas? Eu vou parar aqui a gravação que a gente está fazendo neste momento aqui, eu vou dar uma paralisada